Eu saúdo a todos na verdadeira paz do nosso Salvador. O que eu queria relatar hoje é na necessidade humana de materializar aquilo que é espiritual. Que prova material que você tem de que Deus se agrada na sua vida, de que você pertence a Deus? Que prova material que você tem de que você está caminhando para a Nova Jerusalém? Mas o ser humano ele tem a necessidade de materializar, de fazer palpável aquilo que não é palpável, aquilo que é espiritual. Por exemplo, se você estuda, se você faz um curso, você adquire um conhecimento. E o conhecimento ele é espiritual, ele é imaterial, ele não é palpável, não é uma coisa que você pode tocar. Então você ganha um certificado, um papel, uma assinatura, que é material, que comprova que você tem esse conhecimento que é espiritual. Então, esse certificado material, que é um papel com assinaturas, certifica, dá por certo de que você adquire e que você tem um conhecimento. Tudo bem que nessas áreas até é necessário ter isso para provar que você tem um certo conhecimento ou não. Mas em termos de fé, em termos de caminhada com Deus, não existe um certificado material que comprova que você pertence a Deus. Eu frequento um templo material, ou eu frequento uma igreja material de pedra todos os dias. Então essa frequência a um lugar material e seguindo um homem material, que é o pastor, que certifica que você pertence a Deus. Como a gente sempre frisa que talvez as pessoas não ouçam muito nas igrejas, que os pastores não lêem muito na Bíblia, que em Mateus 23 diz: a ninguém vos chameis de mestre, porque um só é o vosso mestre, se você quer saber, é o Cristo, e vocês são todos irmãos. As pessoas não lutam mais, não defendem mais, não tem aquele contato direto com o seu Salvador, porque colocaram algo material entre esses dois. O Espírito está aqui, o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é algo que você pode sentir, mas você não pode ver. Mas o seu pastor ou o seu líder da sua igreja é algo que você pode ver. E quando ele certifica que você está cumprindo as ordens dele, então te dá uma certeza no seu coração de que você faz parte do povo de Deus. O que vai provar que você faz parte não é o que um homem vai certificar, não é o que um povo, um grupo de pessoas vai certificar, mas sim o que o Espírito Santo vai certificar. Quando você lê as Escrituras, que é um ensinamento que você não ouve nas igrejas, mas que Deus sempre tentava frisar para as pessoas não fixam a sua mente, a sua fé em algo material. Ele nunca permitiu que as pessoas criassem imagem, nem mesmo dele, ou que inventassem uma imagem que fosse dele, para que as pessoas não colocassem a fé nesta imagem, e sim nele. Ele nunca quis que no povo de Deus houvesse um rei, um homem que representasse, como o pastor faz hoje. Que quando pediu para Gideão ser rei sobre Israel, Gideão disse: eu não serei seu rei, e nem meus filhos reinará sobre vós, porque o Senhor será o vosso rei. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu quanto o teu filho e o filho do teu filho, porquanto não livraste das mãos dos medianitas. Porém Gideão lhe disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. O Senhor será o vosso rei. E quando o povo foi pedir para Samuel constituir um rei sobre Israel, Deus disse assim para Samuel: não fica triste, ele não tem rejeitado vocês, eles têm rejeitado a mim, para que eu não reine sobre eles. 1 Samuel capítulo 8, versículo do 4 ao 5. Todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe: eis que já está velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Porém esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não tem rejeitado a ti,
Antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Eles escolheram um homem para estar entre eles e Deus. E hoje não é diferente. As pessoas, elas insistem em colocar uma pessoa que eles querem acreditar que é santo, que é separado, que é santificado, e que é o pastor, que é o missionário, que é o pregador, e acha que Deus se agrada disso, de colocar um intermediário entre ele e Deus. Mas Deus não tem essa vontade. Só existe um pastor, só um pastor. Eu sei que isso é difícil para você ouvir, mas só existe um pastor, que é o nosso Salvador. Esses que estão aí são falsos pastores, são lobos. Esse cargo não é algo que Deus aprova. A palavra sacerdote tem dois significados principais. O primeiro significado é aquele que é santo ou separado para realizar os serviços espirituais. E o segundo significa que ele é mediador e intercessor. Então, quando você diz que aquele homem, sendo ele pastor, pregador, missionário, é santificado, separado, ungido por Deus, dando a entender que ele se sobrepõe sobre os demais do povo de Deus, diz que Deus fala diretamente com o seu pastor, para depois falar com a sua igreja, você está afirmando que ele é o intercessor, o mediador ou o sumo sacerdote de Deus. Mas as Escrituras dizem que só há um mediador entre Deus e o homem, que é o Salvador, o Messias. Qualquer pessoa que é colocada nessa posição é um usurpador. A aprovação de pessoas materiais, a aprovação de pessoas visíveis que dizem que você é um homem de Deus, que dizem que você é uma mulher de Deus, te dá uma garantia no seu coração de que você é uma pessoa de Deus. Ela frequenta uma igreja e você tem outros irmãos que também frequentam essa igreja e estão dizendo você faz parte do povo de Deus. Mas por que as pessoas insistem tanto em defender as doutrinas da igreja, mesmo quando essas doutrinas não fazem parte das Escrituras de Deus? Porque elas precisam de uma prova material de que elas estão caminhando com Deus.